Olá, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, pela graça e pela misericórdia de Deus. Estamos aqui para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical, do horário alternativo das 8 horas da manhã de cada domingo, na Primeira Igreja Batista de Acesita. Em decorrência do isolamento social, como prevenção à pandemia do coronavírus, nós estamos utilizando o site Pi/Acesita na plataforma do YouTube para hospedar os conteúdos que aqui são ministrados. Assim, você poderá acessá-los no horário que melhor lhe convier e também poderá compartilhar com os seus contatos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. O tema que nós estudaremos hoje é uma igreja solidária. Esse tema está contido na revista Reflexões Bíblicas, editada e distribuída pela Convenção Batista Mineira. A outra referência bibliográfica que fazemos aqui é a aula ministrada pelo pastor Marcelo Petrucci, da Primeira Igreja Batista em Mantena. Essa aula do pastor Marcelo está gravada no YouTube e eu, sob a autorização dele, utilizei boa parte da ministração desta lição por ele. Vocês poderão acessar, se desejarem, esta aula do pastor Marcelo também lá no YouTube, no endereço que está aí logo abaixo. Agradecemos a gentileza do pastor Marcelo em nos permitir essa reprodução. Como vocês bem sabem, eu gosto muito de conceituar alguns termos para que o entendimento da ministração da aula fique mais adequado. E se o título é Uma Igreja Solidária, é bom recordarmos a definição de solidária. Busquei lá na internet também, no endereço que vocês têm aí abaixo também, o dicionário onde eu acessei essas definições de solidária. Solidária é o mesmo que caridosa, recíproca, benfeitora, bondosa, generosa, piedosa. Fala ainda que aquele que estabelece ou aquela que estabelece uma relação de auxílio mútuo, aquela que expressa solidariedade, apoio, que ajuda alguém num momento difícil, aquela que possui a mesma maneira de pensar, que compartilha as mesmas opiniões
e sentimentos. Então, portanto, está aí conceituada ou definida a palavra solidária. Podemos, então, aplicar no entendimento de o que é uma igreja solidária. O texto bíblico que nos dá sustentação para discorrer conforme o escritor da lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 1 a 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, esse é o texto bíblico que serve de base para esse estudo. E quando se propõe estudar sobre uma igreja solidária, nós nos reportamos também ao versículo que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É um requerimento muito sério e muito contundente. Uma igreja solidária, ela tem que lançar o olhar para a palavra de Deus e, notadamente, nesse versículo: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Para uma melhor compreensão sobre o pano de fundo desta narrativa sobre uma igreja solidária, é fundamental que façamos uma contextualização do que estava acontecendo na igreja primitiva naquela ocasião. A igreja estava crescendo de maneira extraordinária. Havia um acréscimo diário de inúmeras pessoas. E há de se imaginar que, na medida que as pessoas foram chegando, suas demandas também vieram com elas. E essas demandas eram trazidas à igreja, e a igreja tinha que tratá-las, isto é, tinha que resolvê-las, tinha que atendê-las. Uma destas demandas era a distribuição de alimentos para as viúvas e para os órfãos. E, infelizmente, os apóstolos não estavam dando conta de pregar, de orar, de administrar aquela igreja e ainda dar às viúvas e aos órfãos o alimento que eles precisavam. Então, por essa razão, começou a haver fracasso nesse trabalho. E a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a passar falta, começaram a passar necessidades. Uma observação é importante e merecida de ser feita. É que, na medida que a igreja cresce numericamente, ela também, de forma proporcional, passa a administrar demandas muito maiores
E era exatamente o que estava acontecendo com aquela igreja primitiva. Eram 12 apóstolos para lidar com milhares de pessoas. E a Bíblia diz que agora as coisas estavam complicadas. O dispositivo inicial que as pessoas usaram para resolver essa demanda é um dispositivo que infelizmente reina no nosso tempo. Esse dispositivo é o que a Bíblia chama de murmuração. Esta é uma expressão que na Bíblia significa falar mal de outrem, reclamar, denegrir, resmungar sem dar necessariamente solução. E era isso que estava acontecendo naquela igreja. Os apóstolos poderiam partir para um confronto, bater boca com as pessoas, tentar se justificar, mas ao invés disso, fizeram o que um líder sábio normalmente faz. Esses apóstolos convocaram uma assembleia na qual reuniram toda a igreja e disseram: olha, está acontecendo um problema e nós não estamos conseguindo atender à demanda da igreja contemporânea. Então nós precisamos fazer o seguinte, disseram eles: nós precisamos nos organizar de tal forma que toda a igreja seja abençoada naquilo que hoje nós não estamos conseguindo resolver. Então prestem atenção, temos uma orientação para a igreja. Nós vamos nomear, eleger no nosso meio pessoas que tenham autoridade, que sejam, portanto, respeitáveis e tenham tempo, condições e envolvimento para atender aos órfãos e às viúvas. Porque nós não podemos deixar de priorizar a pregação da palavra de Deus para essa finalidade. Não que ela seja pior, mas nós fomos convocados pelo Senhor para atuar na pregação e na oração. E se nós nos dedicarmos na distribuição de alimentos, nós vamos deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Naturalmente, surgia ali uma expressão que ficou conhecida em toda a história da igreja cristã. A expressão grega diakonem, que significa servir, se entregar para abençoar o outro. E foi exatamente isso que deu origem à caminhada do ministério diaconal da igreja. E assim aconteceu a instituição dos diáconos. A palavra grega diakonem, o que significa servir, se entregar para abençoar outros. Após a contextualização que acabamos de fazer, nós temos agora condições de entrar no primeiro ponto que o escritor do estudo propõe para a nossa reflexão. O primeiro ponto é: uma igreja solidária é uma igreja cuja administração é colegiada. Uma igreja só consegue assumir a capacidade de se envolver solidariamente com seus membros se essa igreja entender a importância do que nós estamos chamando aqui, de maneira estratégica, de administração colegiada. Trata-se de uma administração compartilhada. Uma igreja cuja administração é colegiada, isto é, a administração é compartilhada, é uma igreja que não centraliza os seus esforços apenas na liderança do pastor ou dos diáconos, mas toda a igreja se envolve com a dinâmica administrativa. Há funções específicas e cada pessoa atua numa área específica. Aqui nesse caso em especial, o problema era a distribuição de alimentos para os órfãos e viúvas. Então nós podemos adotar a lateralidade deste conceito em várias outras circunstâncias da igreja contemporânea, dos dias atuais. A igreja tem outras necessidades também.
Enquanto o pastor está pregando, existe um grupo orando por ele. Enquanto alguém está visitando, o outro está trabalhando por um sermão. Enquanto alguém está lecionando na escola bíblica dominical, alguém está fazendo a chamada dos alunos. Enquanto alguém está cuidando das finanças, o outro está à porta recebendo as pessoas. Poderíamos estar aqui exemplificando várias outras lateralidades. É por isso que nós precisamos de uma administração compartilhada. Cada um tem um papel a ser exercido no corpo da igreja. Há de se lembrar ainda que essa lição ensina que murmuração não resolve o problema. Isso ficou patente. Não adianta ficarmos discutindo que há falta disso ou daquilo. Nós precisamos agir, encontrar soluções. E essas soluções foram apresentadas pelos apóstolos. Lideranças de sabedoria promovem direcionamentos importantes. Então precisamos compreender que somos igualmente importantes. Cada crente deve ter um papel preponderante dentro da igreja. E isto certamente vai favorecer o funcionamento de toda a trajetória ministerial que toda a igreja exerce no seu tempo. É algo fundamental. Uma igreja solidária é uma igreja cuja administração é colegiada. Há trabalho para todos, há oportunidade para todos. É necessário um engajamento com responsabilidade, na disposição de trabalhar em prol do reino, em prol da divulgação e da pregação do Evangelho do Senhor. Portanto, uma igreja solidária é uma igreja cuja administração é colegiada. Esse é o primeiro ponto que fica patente para nós. Agora nós podemos considerar o segundo ponto que o escritor da lição nos propõe. Esse segundo ponto fala que uma igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. Então, a expressão-chave aqui é testemunho e testemunho comprovado. Uma igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. O texto bíblico se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 8 a 15, que diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio fitavam os olhos de Estevão e viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Este é o texto bíblico que nós vamos considerar para essa proposta de reflexão. Uma igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. Percebemos que houve uma indicação da parte dos apóstolos.
As pessoas que deveriam ser escolhidas para o diaconato tinham que obrigatoriamente serem reconhecidas como de testemunho irrepreensível. Note-se que elas não se tornaram referência após a escolha. Elas já o eram antes de serem escolhidas para essa finalidade. A Bíblia diz que o entendimento que os apóstolos tinham naturalmente transferiram à congregação e que agradou a toda a igreja é que esses homens fossem cheios do Espírito Santo e fossem homens de boa reputação. O testemunho comprovado, ele passa pelo envolvimento que nós temos com Deus, porque na medida que nós somos consagrados ao Senhor, isso muda o nosso modo de ser e a nossa maneira de ser influencia diretamente no testemunho que nós estamos imprimindo na sociedade, especialmente na sociedade mais próxima, que no caso é a igreja. A igreja precisa reconhecer que nós temos condições de trabalho. A igreja precisa respeitar a sua liderança, não pela força, não pela imposição, mas pelo testemunho que essa liderança tem. E aí precisamos fazer uma observação importante. Às vezes, pessoas que estão dentro da igreja possuem potencial, mas o potencial não é suficiente. Se a pessoa não tiver um bom testemunho, ela não conseguirá imprimir a marca de Cristo no trabalho por Cristo. Nossa igreja tem responsabilidade enorme na medida em que cada um de nós é um sacerdote. Nós precisamos testemunhar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa as funções exercidas, é necessário haver entre nós e Cristo intensas semelhanças. Estevão é o exemplo. Estevão marcou a história da igreja primitiva. Ele era de fato um homem cheio do Espírito de Deus, um homem de boa reputação, a ponto de incomodar o sinédrio que acabou julgando, e a Bíblia diz que condenando-o à morte. Uma igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. Então essa é uma exortação para todos nós crentes, membros das igrejas do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus, membros da igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra. Precisamos ter testemunho, precisamos ter vida. Essa expressão chave, vida, é importantíssimo. Nós falamos muito mais com o nosso testemunho do que, às vezes, com as palavras. Portanto, o ensinamento está registrado no ponto 2. Uma igreja solidária deve assumir o compromisso do testemunho comprovado. E aqui no texto bíblico, um exemplo para todos nós foi o exemplo de Estevão. Agora nós vamos para as considerações finais. E eu vou ler na íntegra o que o escritor do estudo registrou aqui na nossa revista. Considerações finais. A Igreja de Atos dos Apóstolos se solidarizava com os que tinham necessidades e os ajudava cumprindo assim mandamento da palavra já estabelecido desde os primórdios do povo de Deus. Isso não impedia que surgissem problemas, dificuldades, reclamações. Ao lidar com estas questões de maneira franca e com espírito de mansidão e amor, esta igreja nos legou precioso exemplo de governo congregacional. Além disso, ao permitir que os então pastores da igreja, os apóstolos, se dedicassem com prioridade
ao ensino da palavra e à oração, estabeleceu paradigmas para as funções do ministério. Queremos ainda deixar registrado nessa parte de considerações finais, essa parte considerada como conclusão, que as pessoas necessitam encontrar na liderança aquilo que encontram na pessoa de Cristo, isto é, o amor, a pregação, a honestidade e vida. E se você quer fazer parte da igreja, precisa entender que você precisa participar da administração, isto é, o que é problema da igreja é também problema seu. Então não adianta reclamar, é preciso também fazer parte da solução. Você precisa entender que para a solução ser efetiva, você precisa fundamentalmente de testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, nós vamos alcançar a solidariedade que Deus sonha para a igreja. A igreja primitiva passou a assumir o compromisso não só de assistir às viúvas e aos órfãos, mas de fazer tudo conforme Jesus faria. Será que estamos fazendo conforme Jesus faria? Será que estamos trabalhando e vivendo conforme Jesus trabalharia e viveria no seio da igreja? Eu espero que eu e você tenhamos esse entendimento e que trabalhemos para que nossa igreja seja uma igreja semelhante a Cristo. Cada irmão assumindo o compromisso de trabalho para o Senhor. Cada irmão assumindo o compromisso de testemunhar o Evangelho da graça de Jesus. Assim seremos não só uma igreja solidária, mas também excepcional para o nosso tempo. Marcaremos essa geração a começar pelos domésticos da fé. Assim, repito, não seremos apenas uma igreja solidária, mas seremos uma igreja de excelência, excepcional no nosso tempo. E marcaremos essa geração a começar pelos domésticos da fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos fortaleça, que abra o nosso entendimento para o nosso papel dentro da sua igreja. Cada um de nós tem um papel. Devemos nos esforçar para exercê-lo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, se necessário, redirecionar a nossa trajetória para satisfazer a sua vontade, porque a sua vontade é boa e agradável. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Nós vamos agora ter um momento de oração para que possamos encerrar esse nosso encontro de estudo da Escola Bíblica. Vamos rogar ao nosso Deus e logo após essa oração nós estaremos despedidos. Oremos ao Senhor. Deus Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua majestade. E nesta ocasião, ó Deus, nós queremos Lhe agradecer, Senhor. Lhe agradecer pelo dom da vida, Te agradecer por esse tempo que nós estivemos aqui juntos, ó Deus, estudando a Tua Palavra. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de poder, ó Deus, ter acesso à Tua Palavra e também, ó Deus, para divulgar, ó Deus, aquilo que ela exige, aquilo que ela nos orienta e também aquilo que ela nos conforta e nos consola. Ó Deus, notadamente, esse tema do estudo de hoje, ó Deus, uma igreja solidária. Ó Senhor, nós somos parte da Tua igreja,
Nós somos membro, ó Deus. Portanto, nós somos a tua igreja aqui na face da terra. O Senhor é o cabeça. O Senhor é aquele que comanda, que tem governo. O Senhor que reina sobre a sua igreja. E, ó Deus, a sua igreja, para ser solidária, ó Deus, ela tem que atender esses pré-requisitos, ó Deus. Tem que ser uma igreja benfeitora, uma igreja bondosa, uma igreja generosa, piedosa, uma igreja caridosa, ó Deus, uma igreja de relacionamentos, ó Deus. Tem que ser uma igreja da partilha, tem que ser uma igreja santa, meu Deus. Tem que ser, ó Deus, uma igreja solidária que vê, ó Deus, a administração sob o aspecto colegiado. Cada um, ó Deus, cumprindo o seu papel, meu Deus. A tua igreja, ó Deus, precisa de ser uma igreja de testemunho comprovado, ó Deus. Por isso, nós que somos parte da tua igreja, ó Deus, suplicamos a tua misericórdia em nome de Jesus, ó Deus, para que possamos, ó Deus, exercer os nossos papéis, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, influenciar, ó Deus, o mundo através das nossas vidas, através do nosso testemunho, ó Pai. Por isso, nós agradecemos pela exortação que foi feita pela Tua Palavra, Deus. E agradecemos também porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor haverá de nos acudir nesta necessidade. Nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, na Tua dependência, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, aquilo e da forma que o Senhor desejar, ó Deus, para que possamos, ó Deus, nos fortalecer enquanto igreja, uma igreja solidária, ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado, ó Deus, através do nosso viver. Assim nos despedimos, orando no nome do Seu Filho Jesus. Amém.